Oi pessoal, tudo bem? Hoje, como eu prometi, eu vou começar a falar sobre as férias, né? E hoje eu quero falar sobre um tema mais específico, né? Sobre o ABA nas férias. Então, as crianças, adolescentes, enfim, que necessitam do método, como que é nas férias, né? E eu já vou aproveitar rapidinho para tirar um mito que algumas pessoas que me conhecem bem acreditam nisso. Algumas pessoas falam assim: Vivi, você é psicóloga, é mãe de uma criança no espectro, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicóloga, você é contra o ABA? Não acredito, né? E essa interpretação das pessoas de acharem que eu sou contra o ABA, ela vem porque eu sou contra o comércio que está sendo feito com o ABA, né? Algumas pessoas estão comercializando. Tá no espectro, nível 1, nível 2, não importa, 20 horas de aba por semana. Isso eu sou completamente contra, né? Agora, o método aba, a análise aplicada do comportamento, ela sempre existiu e ela permeia toda a minha formação, né? Na psicologia, que é a minha primeira formação, eu atendo na terapia cognitiva comportamental, que vem da psicologia comportamental. Então, realmente, não tem como dar errado se você faz uma análise daquele comportamento, né? Aplicada, se você consegue ver estratégias para modificar algumas questões, o que é que vai dar errado? Nada, né? Então, é super confiável. O meu problema não é com o ABA, é com como alguns profissionais fazem, né? Tanto a venda quanto a aplicação em si dessa estratégia. Então, corrigida essa interpretação errônea de que eu odeio a aba, eu vou dar alguma dica para as férias. Por quê? O ABA, essas 20 horas de terapia semanal, que algumas pessoas estão vendendo equivocadamente, que algumas pessoas estão fazendo os pais acreditarem que é só com os terapeutas, né? Eu gosto muito de uma profissional que fala bastante sobre o autismo, que é a Mayara Gaiato, e ela tem até cursos voltado para os pais, para instrumentalizar os pais, né? Então, por que não essas terapias ABAs não serem com os pais, né? Por que não os pais estarem capacitados e diminuir o momento que essa criança fica em terapias mesmo? Porque isso faz com que ela já tá X horas por dia na escola, sendo, né, trabalhando a inclusão com crianças que não têm as mesmas questões que ela, que é o certo, mas inegavelmente é difícil para ela esse convívio, né? Então, inegavelmente a escola já passa a ser meio que um trabalho, né? Até que todas as adaptações, até que a criança esteja ali bem, né? E aí ela tem mais 20 horas de trabalho nas terapias, que também são boas para ela, mas que acaba sendo uma carga horária em detrimento do brincar, do se divertir, do passear, muitas vezes em detrimento de tudo isso. E se eu tenho pais preparados para no dia a dia, que são as estratégias naturalistas que a gente fala tanto atualmente, se eu tenho pais, familiares, quem fica com essa criança no dia a dia, com esse adolescente, preparados, nossa, é muito melhor, né? Então, primeira coisa que eu dou de dica, não só para as férias. Se o seu filho, seu sobrinho, seu parente, quem você ama, tá no espectro e faz, né, se beneficia já do ABA, aliás, que não é só para autismo, tá, gente? O ABA é para vida, né? Eu brinco que eu uso para minha vida toda, né? Se você tem pessoas que já se beneficiam desse método com profissionais, não é só nas férias, não. Esteja capacitado para essas estratégias naturalistas que a gente incorpora no dia a dia, numa brincadeira, na recompensa de uma brincadeira, em como falar, em como treinar habilidades sociais. Então, você estando habilitado,
essa pessoa que você ama no dia a dia vai conseguir essas estratégias com você, com a sua ajuda. E aí que entra a questão das férias. É fato que nós precisamos auxiliar, né, o tempo todo, os nossos filhos, as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, mas em se tratando de família, é fato que nas férias a gente tem mais tempo, né? E se não tem mais tempo, tem que arranjar, porque eles estão aí, eles estão de férias da escola. Então, qual é a minha dica para você? Pratique, conheça mais sobre análise aplicada do comportamento e aprenda formas de aplicar no cotidiano. Com isso, nas férias que você tem mais tempo, você vai ver o seu querido filho, sobrinho, progredindo, né? Eu sempre brinco com as escolas no começo do ano, eu falo assim, tô entregando ele bem melhor, hein? Né? Porque nas férias a gente fatalmente tem mais tempo mesmo. Por mais que eu sou uma mãe muito presente no dia a dia ali, férias é férias, né? A gente tem que se virar e arrumar. Então, conheça sobre o ABA e pratica no seu dia a dia, né? Então, por exemplo, existe um benefício grande da repetição, né? Para quem precisa aprender uma forma de se comunicar, de se comportar mais próxima das outras pessoas. Então, a repetição, ela traz um benefício. Então, por exemplo, uma coisa que nós fizemos ontem aqui em casa, né? Com o nosso filho e até alguns amiguinhos estavam aqui, participaram e super curtiram. Ninguém percebeu que aquilo era uma atividade, que estava tendo uma repetição proposital, né? Eles até pediram mais e mais e mais, e eu fui caçando aqui no GPT mais e mais, né? Nós começamos trabalhando a ideia do futebol, que é uma coisa que ele gosta, os amigos gostam, todo mundo que estava aqui gosta, o pai gosta, né? A maioria dos presentes, inclusive, torciam para o mesmo time. E aí a gente começou brincando mesmo, informalmente, mas olhando depois, eu falei, nossa, né? Foi aba na veia, com toda a repetição importante para ele. Então, a gente começou com uma brincadeira de... Meu marido tem um caderno, assim, de time, né? E tem o desenho da quadra. A gente começou com um futebolzinho de botão na quadra. Aí partimos para um campeonato. Aí partimos para um... dois sempre estavam jogando e os outros eram apostadores, então aposta que qual time vai ganhar, aí quantas moedas você vai apostar, né? Aí eles fizeram mais alguma coisa numa hora que eu tava na cozinha, mais alguma coisa relacionada a futebol. Depois eu voltei, aí com a ajuda do GPT eu montei um quiz com perguntas tanto das regras sobre o futebol quanto das habilidades sociais necessárias para aquela equipe funcionar como equipe, né? Então, com isso, depois, voltando à fita, como eu falei, foi tudo muito despretensioso mesmo, né? Estávamos aqui reunidos com ideias, todo junto, mas depois eu fui vendo, né? O quiz eu daí já me toquei de fazer alguma coisa direcionada, mas trabalhou-se repetição, trabalhou-se conseguir ficar sentado, ou pelo menos levantando para mudar de funções, agora eu jogo, agora eu aposto, né? Conseguir ficar sentado, o que para ele, pela hiperatividade, também é bastante difícil. Conseguir fazer uma coisa de cada vez, porque a atividade foi dinâmica, então ela tinha vários momentos, e aí dentro desses vários momentos, cada coisa foi feita de uma vez, né? Por vez, uma coisa de cada vez. Conseguiu-se trabalhar habilidades matemáticas e conseguiu-se trabalhar habilidades sociais, né? E foi tão interessante porque no quiz alguns conseguiam até responder assim, a resposta certa é essa, mas na hora da raiva a gente faz aquilo outro, né? E aí, até depois, conversando com meu filho, eu falei, tá vendo, né? Seus amigos e tal também ficam nervosos,
né? Também fazem às vezes umas coisas que não são para ser feitas. E aí, esse tipo de brincadeira que a gente fez ajuda a gente a pensar numa estratégia melhor. Ele né? Aí já estava fora daquele momento de estimulação, já não estava mais tão empolgado, mas ainda deu pra gente ter essa conversinha. Então, assim, né, gente, tudo vai da gente aproveitar aquele momento e ter ideias. Agora, por que eu fui tendo as ideias? Porque eu já lido com isso? Também, claro. Mas qualquer pai, qualquer mãe que conhece bem o seu filho e conhece bem estratégias que possam ser empregadas no dia a dia, consegue fazer isso, né? Com o tempo que já tem para estar junto, com o passeio que já vai fazer, né? Então, assim, é a gente pegar estratégias do dia a dia, pegar coisas que a gente já vai fazer no dia a dia e colocar estratégias da análise aplicada do comportamento. E aí, só por fim, um adendo importante, né? Da mesma forma que eu acho 20 horas de terapia insano para alguns casos, alguns realmente demandam, mas 20 horas de terapia insano para alguns casos, também é insano a gente achar que o pai e a mãe vai aprender técnicas, tal, usar no dia a dia, nossa, o filho não vai precisar de mais nenhuma terapia. É sempre um trabalho conjunto, né? Principalmente com níveis mais nível 2, nível 3, principalmente às vezes até um nível 1, mas com comorbidades. Como eu falei, até não tá no espectro do autismo, mas tem alguma outra coisa que o ABA cai muito bem, né? Então, uma coisa não substitui a outra, mas o fato é, se no dia a dia aquela pessoa convive com pessoas que estão mais treinadas, que observam mais e que conseguem montar estratégias para aquela atividade que já vai ser feita mesmo, né? E a gente consegue inserir algo, isso é muito bom, né? E até vocês podem inserir algo do que eu falei no outro vídeo, que as férias também não é só, né? É saudável que tem o tempo de estudo, o horário de sono, uma rotina preservada. Então, pode-se até trabalhar mecanismos de recompensa. Então, agora a gente vai estudar um pouquinho só e depois você vai fazer bastante de uma coisa que você gosta, né? Ou, meu filho, quando era menor, ele ainda gosta, né? Muito da Turma da Mônica, mas agora ele não rola mais tanto essa questão de fazer alguma coisa porque tá com a Turma da Mônica, tal, já cresceu, já tá com outra mentalidade, né? Mas quando ele era menorzinho, eu montava muitos estudos com a Turma da Mônica, né? Então a gente vai estudar, vamos ver se o Cebolinha vai ficar feliz, né? Então tinha umas cartinhas do Cebolinha triste, assustado, tal, com várias emoções. Aí eu falava pra ele, ó, o Cebolinha tá meio triste, hein? Porque você não tá estudando nada, o Cebolinha quer te ver inteligente, né? Vamos estudar um pouquinho pro Cebolinha ficar feliz, né? Quando ele era menorzinho, rolava essa estratégia. Aí estudava, daí eu mostrava a carinha do Cebolinha feliz. Enfim, são coisas, como eu tô falando, no dia a dia. Então, use as férias também. Se você tem uma criança, um adolescente que necessita dessas intervenções mais dirigidas, usa suas férias para se instrumentalizar mais dessas estratégias e aplicar. E depois, acaba as férias, a gente tem menos tempo, mas vocês já vão estar mais instrumentalizados para no dia a dia, na correria, conseguir continuar utilizando, tá bom? Qualquer dica, qualquer coisa que eu possa ajudar, eu tô sempre aqui no meu canal, eu tô sempre no Instagram, eu respondo todas as mensagens, pode me perguntar. Sucesso nas férias!